Sim, eles estão matando geral. Sim, eles estão atacando mulheres e crianças. Sim, eles estão destruindo hospitais. Sim, eles estão bombardeando escolas. Mas eles deixam os gays se casarem, gente. Então tá tudo bem, né? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Israel. A gente vai falar sobre esse país que eu prefiro chamar de um estado genocida do caralho. E a gente vai falar aqui sobre essa defesa de LGBTs que existe em Israel e que muitas vezes é usada como uma desculpa para que as pessoas apoiem Israel, inclusive para que muitos LGBTs apoiem as ações que Israel está tomando no Oriente Médio, principalmente contra a Palestina. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre esse genocídio perpetrado por Israel, sobre a questão LGBT e sobre pretextos também. Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu dar seguimento para esse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir para que você ajude o Transmissão a continuar se mantendo. Esse canal só é possível graças ao apoio de vocês, e você tem algumas formas de apoiar financeiramente aqui esse projeto. Uma delas é se tornando membro do canal, assim você tem acesso a selos exclusivos, né, emojis exclusivos. Você também, às vezes, tem o vídeo sendo lançado com antecedência, se eu conseguir lançar com antecedência. E você também tem acesso ao nosso Discord, além do seu nome aparecer no final de cada vídeo aqui do canal como agradecimento. Uma outra forma também de contribuir é pelo Apoia-se, cujo link está aparecendo aqui, que é apoia.se/trans-missão. No Apoia-se você também tem acesso ao nosso Discord, o seu nome também aparece no final. São só R$10 por mês, então não é um valor alto e dá para ajudar muito bem aqui o canal. Enfim, essas são algumas formas de ajudar o canal financeiramente. Se você puder contribuir de alguma dessas formas, eu peço para que, por favor, você contribua, caso você goste do meu conteúdo, você acha que o Transmissão deva continuar existindo durante muito tempo ainda. Caso você não possa contribuir dessas formas, tá tudo bem. Só de você assistir os vídeos, compartilhar, dar like, comentar, já ajuda bastante também. E se inscrever, né? Obviamente que se inscrever ajuda também. Enfim, agora que eu já fiz os meus pedidos para vocês, podemos dar seguimento para o vídeo em questão. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu já deveria ter feito ele há muito tempo mesmo, mas eu acabei enrolando e tudo mais, e acabou que eu não tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a questão Israel-Palestina. Eu já falei sobre isso várias vezes com vocês, em live principalmente, e no meu Instagram, né? Então eu já falei sobre isso aqui no canal, mas não em um vídeo regular, como tem que ser. Então vamos aqui falar um pouco sobre esse conflito que já dura muito tempo. Eu não vou aqui também destrinchar exatamente todas as ações para vocês, porque eu não sou um canal de história. Às vezes eu até consigo fazer uma coisa ou outra, assim, um panorama histórico, mas não é o intuito desse vídeo. Para você ver um panorama histórico de como começou o conflito Israel-Palestina, você pode procurar em outros canais. O Jones Manuel fala disso várias vezes, né? Deixa eu ver, tem vários outros canais aqui que falam sobre história, que já falaram sobre isso, sobre como que se deu esse conflito. Eu vou fazer um resuminho aqui bem básico, mas meio que os judeus que formaram Israel, eles estavam atrás da Terra Prometida, né? Aquela Terra Prometida lá na Bíblia, Antigo Testamento, ou na Torá dos judeus, né? E depois o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que judeus foram vítimas de um massacre, de um genocídio absurdo, de um dos maiores genocídios da história do mundo, né, que perde ainda para o genocídio, né, da escravidão que o Ocidente fez contra pessoas africanas, né, mas enfim, foi um dos maiores genocídios da história, foi o genocídio judeu. O genocídio que Hitler e os demais nazistas infringiram ao povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que aconteceu isso e que a gente viu todos os horrores que os seres humanos podiam praticar acontecendo nos campos de concentração, a gente teve uma medida que foi uma medida muito complicada também. Porque para tentar dar uma compensação para o povo judeu, resolveu-se ali criar o Estado de Israel.
era algo que os judeus já estavam pedindo há muito tempo. Então, depois disso, resolveram atender esses pedidos e pegaram ali uma parte do território palestino e fizeram ali o Estado de Israel. E eles colocaram naquele local porque os judeus sempre disseram que aquela era a terra prometida deles. Só que acontece que já existia Palestina, já existia pessoas morando ali, já existia todo um povo ali. Então, quando o mundo decide que ali vai ser o local que Israel vai ficar, tiveram que expulsar muitas pessoas das suas terras. E Israel não parou apenas naquilo que foi demilitado no pós-Segunda Guerra, mas à medida do tempo Israel foi conquistando mais espaços ali, sob essa desculpa de que aquilo seria a terra prometida. Israel foi se expandindo de uma forma absurda em que a Palestina, que antes era um estado grande, foi se tornando cada vez menor. E hoje em dia, basicamente, tem ali o que tem na faixa de Gaza e pronto. Tem uma outra coisinha pingada ali da Palestina. Então, a forma como Israel se expandiu em cima da Palestina foi uma forma totalmente colonialista, totalmente imperialista, que infligiu inúmeros sofrimentos àquele povo que já residia ali, que já tinha uma cultura estabelecida ali e que foram jogados para fora do seu ambiente, para fora das suas casas, para fora das suas cidades, para fora do seu país. Inclusive, isso aconteceu de uma forma tão bizarra que tem muitas pessoas tem muitos outros estados que nem consideram a Palestina um estado de fato, né? E foi se criando em cima disso muitas ideologias, porque ao mesmo tempo que a gente tinha a expansão de Israel, a gente tinha um medo de que qualquer retaliação a Israel pudesse culminar no genocídio, né, no ódio, no antissemitismo que foi tão escancarado durante a Segunda Guerra. E também a gente tinha os Estados Unidos estabelecendo o Oriente Médio como um antro de terroristas, né? Isso tudo por questões de petróleo. Então o Ocidente realmente fechou os olhos para a expansão colonialista que Israel estava fazendo em cima da Palestina. Até porque foi o próprio Ocidente que deu para Israel aquele pedaço de terra que já pertencia a um povo. Então foi um problema que o próprio Ocidente causou e que Israel se apropriou muito bem disso. Bom, isso daqui foi um resuminho bem básico, bem meia boca, bem mal feito. Se você quiser saber mesmo, vai ler, vai estudar, vai procurar outras pessoas que são historiadores falando sobre isso, porque eu falei tudo aqui de forma mais jogada possível, mas só para vocês terem uma ideiazinha, né? De como o povo palestino vem sendo subjugado ao longo de muitas décadas. Mas enfim, agora a gente corta para esse último conflito que aconteceu. Nesse último conflito, que aconteceu por conta de uma ação do Hamas, né, e tudo, que na verdade foi uma retaliação já a Israel, enfim, a gente teve Israel tomando como desculpa um ataque que aconteceu em uma festa para invadir a Palestina e tomar o que resta de Palestina para se transformar em parte de Israel, em parte do Estado de Israel. E tudo isso com o pretexto de estar indo atrás do Hamas. Essa é a desculpa. Uma desculpa que os Estados Unidos já usou quando fez a invasão no Iraque, em Afeganistão e por aí vai, né? A guerra ao terror que sempre vitima muitos inocentes. Nesses ataques que Israel tem feito contra a Palestina, estima-se que mais de 50 mil pessoas já foram mortas. Cidades inteiras foram devastadas. A gente tem centros que são centros urbanos totalmente destruídos. A gente tem muitos refugiados tentando fugir dali de Gaza e sem conseguir. A gente tem um bloqueio de alimentos, um bloqueio de água, um bloqueio de medicamentos sendo feito por Israel, em que outras nações não conseguem enviar ajuda para Gaza. Israel diz que o próprio Israel está fornecendo essa ajuda, mas não está. Israel está literalmente deixando esse povo morrer de fome, de sede, sem medicamentos. Tudo isso enquanto Israel destrói as suas casas e as suas vidas, enquanto Israel joga bombas na Palestina. Palestina que não tem força para revidar. Até tenta ali, mas não consegue revidar. Não tem força, não tem um exército bom o suficiente para revidar. E tudo que a gente vem assistindo nos últimos quase 2 anos é um massacre daquele povo. É ver as pessoas morrendo e o mundo sem fazer absolutamente nada para ajudar.
E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, obviamente que surgem ações contrárias, né? Desde o começo do conflito, muitas pessoas, desse último conflito, né? Muitas pessoas têm se mostrado a favor da Palestina e têm feito o que pode. A última ação que a gente viu foi da Flotilha pela Liberdade, que foi aquele barco, né? Que estava ali sendo usado por pessoas como Greta Thunberg e Thiago Ávila, né? Thiago Ávila, que é brasiliense, é brasileiro e brasiliense, eu já ouvi pessoalmente em várias manifestações aqui em Brasília, inclusive, né? E outros ativistas, muitos da França, a gente tinha até uma deputada, né, que ela é meio francesa e meio palestina nessa flotilha, era em torno de 15, se não me engano, né? 15 pessoas nesse barco, nesse pequeno barco, e, inclusive, flotilha quer dizer pequena embarcação, tá, gente? E eles estavam levando medicamentos, água e também alimento para aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza. Não era uma quantidade tão absurda de alimento, eles estavam levando que eles conseguiam levar, né? O máximo que eles conseguiam levar. Mas era uma ação também que visava trazer muito o holofote do mundo para aquilo, né? Para isso que está acontecendo, porque o mundo tem fechado os olhos para o que está acontecendo. E essa flotilha, como a gente já imaginava, foi interceptada por Israel e os ativistas foram todos sequestrados, inclusive a Greta Thunberg e o Thiago Ávila. Eles foram sequestrados por Israel, eles foram mantidos sem comunicação e foram sendo liberados aos poucos. A Greta até que foi liberada logo, o Thiago ficou preso durante muito tempo, principalmente porque o Thiago começou a fazer uma greve de fome e ele foi bastante torturado lá. Quando o Thiago saiu, ele mostrou as marcas da tortura que ele sofreu, diversos machucados pelo corpo. Ele ficou em isolamento durante um tempo, né, na solitária, isolado das outras pessoas, o que causa também todo um sofrimento psicológico. Ele estava sem se alimentar, sem beber água, né, porque ele estava mesmo fazendo uma greve de fome, e Israel demorou ainda para devolver ele para o país. Israel foi devolvendo, né, cada um dos que estavam na flotilha, porque Israel sabia que se matasse algum deles seria um motivo muito forte de que esses países fizessem uma retaliação armada contra Israel, né? Então Israel não matou eles, mas praticou sim torturas psicológicas e também torturas físicas em alguns casos, como no caso do Thiago Ávila. E a gente tem toda essa situação acontecendo na Palestina e o mundo fechando os olhos para o que está acontecendo. O mundo fingindo que se trata sim de uma guerra ao terror, o mundo fingindo que se trata sim de uma ação do governo de Israel legítima contra o Hamas, que é uma organização terrorista. Não é. Quem está morrendo não é exatamente o Hamas. Israel está atacando escolas, Israel está atacando hospitais, Israel está atacando centros urbanos. Israel não está atacando simplesmente locais em que haja forte suspeita de que o Hamas está operando. Israel está bombardeando o povo palestino. Israel está deixando crianças e mulheres e homens civis sem casa, sem comida, sem água, sem medicamentos e deixando eles morrerem bombardeados. A gente já teve inúmeras denúncias das ações que Israel tem tomado ali em solo palestino. Muitos abusos sexuais cometidos contra as pessoas, mulheres, crianças e também contra alguns homens. O próprio exército de Israel, vez ou outra, solta algum vídeo torturando algum palestino, infringindo muito sofrimento contra eles, né? A gente teve, por exemplo, Israel indo fazer cruzeiro para ver a Palestina sendo bombardeada. Israelenses pagando para ir de barco até um ponto em que eles conseguiam ver os mísseis caindo na Palestina e comemorando e bebendo ali um vinho, um champanhe enquanto viam aquela cena, como se eles estivessem vendo a coisa mais maravilhosa do mundo e era apenas pessoas inocentes sendo destroçadas por bombas. Israel dava tempos muito pequenos para as pessoas fugirem dos seus locais. Israel falava, eu vou bombardear a tal momento, vocês têm 20 minutos para escapar daí. 20 minutos para escapar de uma bomba. O que Israel tem feito na Palestina é infringir absolutamente todos os direitos humanos possíveis contra aquele povo. Mas muita gente ainda defende Israel. Muitas pessoas estão defendendo Israel, seja por um viés religioso,
seja por um viés de uma falsa defesa de pessoas LGBTQIA+. A gente sabe que no Oriente Médio pessoas LGBT são perseguidas na maioria dos países do Oriente Médio. A gente sabe que as leis islâmicas muitas vezes são LGBTfóbicas. Muitas vezes quando as pessoas levam a lei da Sharia para frente, elas aplicam, né, agressões, violências contra LGBTs e contra mulheres. A gente sabe de absolutamente tudo isso. O Islã não é uma religião que é muito conhecida por ser boa com pessoas minoritárias. O que não quer dizer que o Islã todo seja LGBTfóbico e seja misógino. A gente tem muitas vertentes do Islã. Tem algumas que são muito progressistas, tem algumas que defendem sim todos os direitos das mulheres e todos os direitos de pessoas LGBTQIA+, que não fazem um confronto com essas minorias. Mas tem outras, né, vertentes do Islã que sim veem como um pecado absurdo você ser LGBTQIA+, e sim coloca as mulheres em uma posição de subalternização. A gente sabe que isso acontece, mas não é uma característica própria do Islã. Inclusive, né, muitos países islâmicos, antes de começar a ter essas invasões do Ocidente em cima deles, eram locais em que as mulheres elas tinham uma vida muito tranquila. Elas podiam usar as roupas que queriam, elas podiam fazer tudo, só que com toda a militarização de células terroristas, que eram células que levavam a lei de Sharia, ou seja, eram fundamentalistas do Islã, vamos assim dizer, muitas dessas células foram fortemente armadas pelos Estados Unidos e por próprio Israel. Tá? Muitos governos deram armas para essas células, que eram células de fundamentalismo islâmico, porque eram células que estavam lutando contra os comunistas, porque eles não queriam deixar que o comunismo ganhasse força no Oriente Médio, porque existem muitos interesses econômicos do Ocidente, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, em cima do Oriente Médio, já que são locais que têm muito petróleo normalmente. Então, por isso que países como os Estados Unidos e o próprio governo de Israel alimentou muitas dessas células que depois se tornaram células terroristas e viraram, por exemplo, a Al-Qaeda, né? Então, quando essas células começaram a ganhar força, quando a gente viu o Estado Islâmico ganhando força, a gente viu esse fundamentalismo islâmico também ganhando força, e aí sim o Islã começou a ser usado para perpetrar LGBTfobia, para perpetrar misoginia contra aquelas pessoas. Eu já fiz um vídeo em que eu falei um pouco sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima, que foi um vídeo que eu fiz quando os Estados Unidos tirou, né, anunciou que iria tirar as tropas, iria deixar a Al-Qaeda tomar conta ali, não me lembro se era do Iraque, se era do Afeganistão, não vou lembrar agora exatamente qual era o país, mas enfim, lá eu fiz um pouco desse panorama com vocês. Mas o ponto é que o Ocidente é que fez com que o Oriente Médio se tornasse fundamentalista dessa forma. Foi o Ocidente que fortaleceu essas células terroristas que agora eles dizem querer combater, que agora os Estados Unidos diz querer combater, que agora Israel diz querer combater. Israel não é Ocidente, tá? Israel é Oriente Médio, mas eles se sentem europeus, né? Eles agem como se eles fossem europeus. Então tem todo esse conflito, que é um conflito tanto por interesses, né, de território, interesses seja no petróleo daquele território, no caso dos Estados Unidos, seja interesses naquele território por ter uma desculpa religiosa apenas para expandir o seu país, né, que é o interesse de Israel, e que Israel tem relações muito fortes com os Estados Unidos, então iria ser uma facilitação para que os Estados Unidos conseguissem, né, atuar melhor ali. E também tem toda a questão religiosa que vem sendo fomentada, essa rixa entre judeus e muçulmanos durante muito tempo. Durante muito tempo mesmo, essa rixa vem sendo fomentada, principalmente desde que o Estado de Israel surgiu. Então, quer dizer, dizem que o Islã é misógino e LGBTfóbico, portanto, todo o Oriente Médio seria misógino e LGBTfóbico e seria motivo para que Israel estivesse certo nessa disputa, sendo que foi o Ocidente que tornou aqueles locais sendo dominados por células terroristas que sim são fundamentalistas, portanto, LGBTfóbicos e também misóginos.
Mas eu não quero só fazer aqui uma defesa do Islã, porque eu mesma não defendo nenhuma religião. Eu acho que a maioria delas são extremamente problemáticas, das religiões em si. Eu não gosto de nenhuma religião, mas eu gosto de pessoas que têm religião, né? Mas eu não acho que as religiões costumam ser a melhor coisa do mundo, então não é uma defesa do Islã esse vídeo. É só para denunciar essa hipocrisia. Israel é um país que é tido como o paraíso LGBT do Oriente Médio, porque é um país em que homens podem se casar com outros homens, que mulheres podem se casar com outras mulheres, que bissexuais, né, têm direito de viver sua bissexualidade. É um país em que mulheres trans e homens trans podem fazer cirurgias, podem fazer uma transição de gênero, né? O casamento, na verdade, é um outro conceito lá, mas na prática é casamento também, tá? Mas não é o casamento propriamente dito. É um outro conceito que tem lá. Mas enfim, é um local no Oriente Médio, nesse local que se tornou tão LGBTfóbico e tão misógino, em que pessoas LGBT conseguem ter direitos. Isso não é desculpa para defender um Estado genocida como Israel. Eu sou uma mulher trans, né? Como vocês bem sabem. E eu defendo a Palestina, eu sou contra Israel. E constantemente as pessoas vêm dizer isso pra mim, que na Palestina eu seria morta e em Israel eu não seria morta. Mas vamos lá, gente. Você ser de um grupo minoritário que é defendido por um grupo não isenta esse grupo de crimes. Israel ser um país que acolhe pessoas LGBTQIA+, não isenta Israel de todo o genocídio que vem sendo perpetrado. Até porque Israel tá matando LGBTs. Ou vocês acham mesmo que não existem LGBTs na Palestina, na Síria, no Irã? Vocês acham mesmo que LGBT no Oriente Médio só existe em Israel? Vocês acham que não existe LGBT ali? Vocês acham que não tem LGBT sendo bombardeado nesses outros países? Porque se você acha isso, você não tem a menor ideia do que é ser LGBT, né? Porque LGBTs existem em absolutamente todos os países, todos os territórios, em todas as culturas. Existem muitos LGBTs nesses países que estão sofrendo por ações de Israel, que estão morrendo de fome por conta das ações de Israel. E outra coisa, mesmo se não existissem LGBTs nesses locais, nós estamos falando de pessoas inocentes que estão sendo mortas por Israel. Isso é indefensável. Não é porque gay pode se casar em Israel que torna menos assombroso o que Israel está perpetrando nesses outros países, que torna o Estado de Israel menos imperialista, que torna o Estado de Israel menos colonizador, que torna o Estado de Israel menos genocida. O que Israel está fazendo no restante dos países do Oriente Médio são diversos crimes de guerra, são diversas infrações contra os direitos humanos, são diversas violências acontecendo aos olhos do mundo e o mundo fechando esses olhos. Os outros países continuando a ter relações comerciais com Israel. Muitas pessoas continuando a estender a bandeira de Israel por aí com orgulho. Não tem como fazer isso. Não tem como defender sionismo simplesmente usando pessoas LGBTQIA+, como um pretexto. A nossa luta LGBTQIA+, não tem que ser um pretexto. A luta LGBTQIA+, é uma luta por direitos humanos. Como é que a gente vai usar a luta LGBTQIA+, como um pretexto para infringir direitos humanos a outras pessoas? Isso não faz o menor sentido. Isso é um completo absurdo. Eu ser uma mulher trans e defender a Palestina não coloca em contradição com o fato de eu ser uma pessoa trans e de eu lutar por pessoas LGBTQIA+. Eu tô lutando por ampliação de direitos. Eu não tô lutando pela supressão de direitos de um povo só para que eu tenha direitos. Eu não quero que tenha LGBTs no topo e o resto se ferrando embaixo. Eu quero que todos possam usufruir de uma vida digna. O que Israel está fazendo é tirar a possibilidade de vida digna para as pessoas da Palestina, para as pessoas da Síria e agora para as pessoas do Irã também. O que Israel está fazendo é perpetrando um terror em todo o Oriente Médio. Israel, sim, é terrorista. Israel, sim, é criminoso. E eu acho um completo absurdo as pessoas estarem defendendo Israel usando pessoas LGBTQIA+, como desculpa. Muitas das pessoas que nem se importam com LGBTQIA+. Ou vocês acham mesmo que nos Estados Unidos muitos dos defensores de Israel estão defendendo pessoas LGBTQIA+? Pelo contrário, muitos dos defensores de Israel nos Estados Unidos estão aplaudindo as políticas anti-LGBT de Donald Trump. Muitos dos defensores de Israel
Na Argentina, acham maravilhoso as medidas do Milei contra a população LGBTQIA+. Muitos dos defensores de Israel são totalmente a favor de que pessoas LGBTQIA+, não tenham direitos. Então não venham querer usar a nós como uma desculpa para defender esse genocídio absurdo que Israel está perpetrando no Oriente Médio. Não venham usar as minhas pautas e as pautas dos meus e das minhas como desculpa. E se você é LGBT e defende Israel porque lá gay pode se casar, porque lá trans pode fazer transição de gênero, porque lá existe parada LGBT, pensa bem no que você está fazendo. Você está defendendo um Estado que só porque dá um biscoito para você vai ter direito de jogar bomba em escola, bomba em hospital, bomba em criança? Pelo amor de Deus, é óbvio que não. É óbvio que não. Ser contra o sionismo de Israel é ser contra a infração de direitos humanos, é ser contra genocídio de um povo, é ser contra a morte de pessoas. E não venham querer dizer que agora Israel está sofrendo também porque Tel Aviv está sendo bombardeada pelo Irã. Israel bombardeou o Irã antes. E ninguém mandou Israel também colocar suas bases militares no meio de civis, né? Israel fica falando que o Hamas usa crianças e mulheres como escudo e por isso que tem crianças e mulheres morrendo nos bombardeios que Israel faz contra a Palestina, o que é uma completa mentira, enquanto Israel coloca lá em Tel Aviv um monte de prédio civil misturado com prédios militares. Aí quando algum país vai bombardear Israel e vai bombardear os prédios militares, acaba atingindo o civil também. Então quem é que está colocando civil como escudo humano? E sinceramente, Tel Aviv, tendo em vista tudo isso que Israel tem perpetrado contra as pessoas, Tel Aviv está tendo o que plantou, está tendo o que mereceu. Foi atrás de conflito, foi mexer com alguém que tem armamento. Foi mexer com alguém que não é tão fraco quanto a Palestina, cujo povo é em sua maioria de pessoas civis, pessoas comuns, que não tem um exército formado, que não tem um exército forte. O Irã tem, né? O Irã consegue mandar míssil pra lá de verdade, né? Então, é isso. O que Israel tá fazendo é um completo absurdo. E não venham querer dizer que é antissemitismo ser contra o genocídio de um povo, tá? Não venham dizer isso, porque vocês dizerem isso é vocês pegarem toda a história do povo judeu, tudo que judeus sofreram durante a Segunda Guerra, amassarem e jogarem fora, porque vocês estão fazendo um completo esvaziamento do que é antissemitismo. Porque muitos judeus não concordam com isso que Israel faz. Porque basta você ter um pingo de humanidade dentro de você que você vai ser contra o que esse Estado ridículo está fazendo, o que esse Estado criminoso e genocida está fazendo. Então é por isso que eu, Samantha, defendo sim a Palestina e todos os LGBTs deveriam defender a Palestina. A nossa luta, volto a dizer, é uma luta por direitos humanos. Então a gente não deve defender um Estado que está infringindo os direitos humanos de uma população. A gente não deve defender genocídio. A gente não deve. E não deve deixar que nos usem como pretexto para defender genocídio. Não devemos fazer isso. Não devemos. E é por isso que eu corri atrás daquele filho da puta quando ele estendeu uma bandeira de Israel do lado da manifestação pró-Palestina aqui em Brasília. Né? Por isso que eu corri atrás dele, até me machuquei correndo atrás dele, mas por isso que eu corri atrás dele. Por isso que eu tentei pegar aquela bandeira e rasgar. Porque a bandeira de Israel se tornou sim um símbolo de fascismo, de imperialismo, de colonialismo, de genocídio. É isso que a bandeira de Israel se tornou. E volto a dizer, não tô aqui falando do povo judeu, eu tô falando do Estado genocida de Israel. Eu tô falando do sionismo, que nem tá resumido na figura de Benjamin Netanyahu. Ele é o porta-voz, mas o sionismo é uma desgraça. É uma desgraça que não tá apenas na figura do Benjamin Netanyahu. O sionismo é essa desgraça que foi espalhada em Israel, que faz com que eles achem normal pegar um barco e ir pro meio do oceano para ficar vendo a Palestina ser bombardeada e ficar aplaudindo aquilo. É o sionismo que faz com que eles achem que é bonito ver vídeo de militar israelense violentando mulheres da Palestina, agredindo homens e crianças inocentes. É o sionismo que faz eles verem pessoas palestinas como menos humanas. É o sionismo que faz essa desumanização. E o sionismo não está apenas na figura do Netanyahu, porque se fosse só o Netanyahu,
o povo massivo de Israel não estaria apoiando. Mas os israelenses que não estão apoiando Netanyahu não são muitos. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Acho que eu falei tudo que eu queria falar pra vocês sobre essa questão por enquanto, né? Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha e deixa aqui um emoji da bandeira da Palestina se você não tem o que comentar. Porque nesse canal nós defendemos sim a Palestina, nesse canal nós somos sim contra o genocídio que o povo da Palestina está sofrendo e contra os ataques que Israel está perpetrando nos demais países do Oriente Médio. Nós somos contra Israel. E é isso. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas. Também você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. Não esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais.